Muito bem. Vamos ver se eu consigo ler, né? É. Num bairro onde todos os quarteirões são quadrados, ou seja, lados iguais, e as ruas distam 100 metros uma da outra, um transeunte faz o percurso de P para Q, com a trajetória representada pelo esquema. Então quer dizer que, bem, cada risquinho aí é 10, né? 10, 10, 10, 10. Isso. Oi? Isso. 100, na verdade, desculpa, eu li 10, mas é 100. 100. Isso. Tá meio tenso aqui de olhar. O deslocamento vetorial desse transeunte tem módulo? Muito bem. Uma questão como essa, você saberia resolver? Então, eu acho que, pelo que meu professor me ensinou hoje, primeiro eu teria que saber teria que descobrir o tamanho dos lados, certo? É, uma das coisas necessárias. Daí, do P até o Q, de cima, assim, seria 3 e 4, 300 metros e 400 metros. E isso, se tu pensar assim na vertical e na horizontal, tu quer dizer, né? Isso. Isso aí. Tu tem Depois 3 eu tenho que aqui, fazer. aqui. Não me lembro, nossa, eu esqueci o nome. Que Pitágoras? é isso, que é x ao quadrado igual a um quadrado mais b ao quadrado. É, note que o problema está pedindo, na verdade, é esse roxo aqui, que é a distância, né, entre P e Q. É isso que ele quer. Tá. Mas só olhando não dá para saber qual é. Tem que fazer uma conta. E a conta aqui é o teorema de Pitágoras. Isso. Porque a gente nota que isso é um triângulo retângulo. Aham. O É, mesmo triângulo que a gente aprende lá na escola, né? Quando a gente vai aprender o teorema de Pitágoras. sim. E o teorema de Pitágoras me diz o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Tá. Vamos lembrar o que é cada coisa, né? Hipotenusa é o maior lado do triângulo. Eu sei que o roxo é o maior lado, não porque eu estou vendo que o risco é maior, mas sim porque ele está oposto ao ângulo de 90 graus. Esse ângulo aqui que eu acabei de desenhar, esse preto aqui, é um ângulo de 90 graus, tá bom? Sim, para onde ele tá apontando é a base, é o tamanho maior, é o lado maior. Basicamente, é o que está do outro lado, exatamente. Bem, então os outros são dois lados, e aqui a ordem não importa, tá? O importante é que a hipotenusa fique sozinha de um lado do igual. É isso. Tá. É para que ela seja a soma dos outros, né? Porque ela é maior, ela tem que ser a soma. Sim. Beleza. Então agora o negócio é o seguinte. Vamos pôr os valores aqui, É me o, desculpa. Ai, ai. Bem, quem é A, né? A é o 300 aqui. é o 300 e B é o 400, isso? Exato. Bem, eu já vou te dizer uma coisa. A resposta do L vai ser 500. Como é que eu sei disso? Você sabe por que eu sei que vai ser 500? Ah, Não porque sabe, né? O negócio é o teorema do triângulo pitagórico. O triângulo pitagórico ele é o seguinte: toda vez que você tem múltiplos de 3 e 4, a hipotenusa é 5. Claro, tu pode fazer essa conta e chegar em 500. Mas sempre que você tiver essa proporcionalidade, 3, 4, você já sabe que a hipotenusa é 5. Então, como você tem 300, 400, você já sabe que a hipotenusa vai ser 500. Outra forma, assim, seria, por exemplo, aqui 6 e aqui 8, né? 6 é 3 vezes 2. 8 é 4 vezes 2. Então aqui vai ser 10, que é 5 vezes 2. E os Ficou mais professores fácil. de física, em especial, eles adoram fazer esse. Só que isso aqui só funciona quando é 3, 4 e 5, tá? Não funciona para outros triângulos. Eu Tá, só tô te dando uma dica para a prova. Toda vez que tu vê essa proporcionalidade de 3 e 4, tenha certeza que a hipotenusa é 5, tá? tá. Mas aqui eu te provo que vai dar fazendo o teorema de Só Pitágoras, que ó. daí, vamos supor, se tiver, tipo, o cateto oposto e a hipotenusa 5 e 3, então o cateto já vai ser 4. Exato, exatamente, pegou a ideia. Isso mesmo. Tá, Vamos ver. 300 vezes 300, né? 90 mil. Então, pô, muita coisa, né? 90 mil. E o 400 ali é 160 mil. Daí a hora que tu soma isso tudo, vai dar 250 mil. E se você fizer a raiz quadrada de 250 mil, vai você dar encontra 500.
o que nós temos ali, né? Que é o 500, Tá. Isso. exatamente. Tá. Igual a 500. Beleza? É muito. Nossa, tá. Tranquilão, né? É, Tranquilão, né? muito. Muito. Então, se tu sabe fazer o teorema de Pitágoras, já era, tá? Isso aqui, ó, vai te salvar nessas situações de Pera, vetores diagonais, tá? então se eu souber o teorema de Pitágoras, eu consigo fazer o vetor assim? Isso, vetor diagonal, aham. Ah, tá. Só vai usar o teorema de Pitágoras. Eu duvido muito que ele peça alguma coisa fora disso, tá? Duvido. Tá. E daí tu teria que usar o teorema lá da lei dos senos, cossenos. Isso aí já é muito matemático demais, assim. Acho que não vai ser o caso na aula de física. Bem? Uhum. Beleza. Não precisa copiar nada, depois eu te mando tudo isso no WhatsApp, tá? Ah, tá. Outra coisa, você tá no computador também? Não, eu tô no celular, mas Ah, eu então deixa. tô vendo a tela aqui. Tá bom. Deixa eu ver a próxima aqui. A 7. 7 me parece ser de vetores. Considere o conjunto de vetores representados na figura, sendo igual a um módulo de cada vetor as operações A mais B mais C, e A mais B mais C mais D. Ele quer saber o módulo, né, da soma dos vetores, certo? Aham. Então, bem, quem é A mais B, né? Quem é a soma do vetor A mais B? Tu saberia desenhar isso? Não. Ó, cara, a soma de vetores é sempre o seguinte, ó. Quando tu tem um vetor, digamos que esse aqui seja o vetor U e esse aqui seja o vetor V, Tá? supondo, né? E Uhum. digamos que a gente queira fazer U mais V, né? Para fazer a soma de Tá. vetores é o seguinte: tu vai pegar o segundo vetor, no Uhum. caso V, né? Tá. E V, vai o segundo colocar o vetor. rabo dele na cabeça do outro vetor, tá vendo? Tô. Rabinho de um na cabeça do outro, Vou. entendeu? Uhum. Só isso. Bem, esse aqui é o V, né? Claro, o vetor V tá aqui, mas eu trouxe ele para cá. Uhum. Agora, o negócio é o seguinte: qual é a soma, então, né? Isso aqui é só um arranjo de vetores. Qual é a soma? Quem é o mais V? O mais V vai ser o cara que sai do rabinho do primeiro e vai até a cabeça do último. Esse cara aqui é o mais V, sacou? Ah, tá. Desculpa. Então vamos A fazer. regra, então, é sempre essa: rabinho de um na cabeça do outro. Ah, tá. Então vamos supor, se. Tipo, se tiver separado, você vai juntar isso. É, isso. Daí, se não E tiver daí você tem que separado, descobrir, vamos supor, aí você tem que descobrir a base. basicamente, né? Ah, nossa. Vamos ver, por exemplo, aqui, né? O A mais B. Quem é A? A é esse cara aqui, ó. E B é esse, certo? Aham. Então, a gente nota que o rabinho do B já tá na cabeça do A, tá vendo aqui, ó? Sim. Então você vai traçar uma linha no meio. Que vai do rabinho do primeiro até a cabeça do segundo. Ah, nossa. Esse é A mais B. Uhum. Agora, quem é A mais B mais C? Olha só, A mais B mais C. A mais B, cabeça do B. Desculpa, cabeça do A no rabinho do B. E agora tem que somar o B com o C. Então, cabeça do B no B rabinho na do vindo C. A. C. É. Então agora, ó, né? Esse liga com esse. Então quem que vai ser a soma? Rabinho do primeiro na cabeça do segundo. Então vai ser o D, isso? Vai ser esse vetor aqui, né? Agora, ele é D? Ele não é D, Não porque é? o D aponta para cima, Ah, enquanto o tá. nosso vetor aponta para baixo. Na verdade, eu poderia dizer que ele é menos D, entendeu? Uhum. Mas é esse aqui. Essa é a Tá. nossa soma. E agora, quem que é A mais B mais C mais D? Olha só, não voltou para o mesmo ponto? Uhum. Então, se eu for fazer cabeça do primeiro, cabeça do rabinho do primeiro com a cabeça do último, vai dar no mesmo ponto. Ou seja, a soma é zero. Isso aqui é igual a zero. Ah, Quando um vetor vai e volta, né? Quando a soma de vetores vai e volta, é porque deu zero. então se for assim, um quadrado vai dar zero sempre? Sim, é verdade, sim, isso mesmo. Agora, olha só, por exemplo, né? Olha só, no quadrado talvez não é tão óbvio, mas aqui olha esse vetor.
Ele é uma, vamos dizer assim, ele pode ser entendido como uma força para a direita, né? Uhum. Eu vou fazer um vetor, mesmo módulo, mesma direção, mas sentido contrário. Ou seja, é o mesma força, só que para a esquerda, né? Sim. Logo, tu imagina, pô, cara, não tem como tu pôr um fone de ouvido, tá muito ruim o eco. Tá, tem. Deixa eu ver. Tem um fone. Tá ligado? Tô te ouvindo. Posso continuar? Pode. É, só que o teu áudio ficou bem pior agora. Agora eu não tô te ouvindo direito, tá tipo muito abafado. Na próxima vez, se puder, né, faça no computador a aula, tá? Ajuda bastante Tá. evitar esses problemas. Tá. Qual que é o esquema agora, meu caro? Perceba que esses vetores eles estão representando forças, né? Esses vetores verdes. Então é um cara empurrando para a direita e outro com a mesma força empurrando para a esquerda, né? Obviamente, irá haver cancelamento de força. As forças vão se cancelar. Ou seja, a soma desses vetores dá zero. Será que dá zero se eu usar a regrinha que eu falei de cabeça de um no rabinho do outro? Dá, olha só. Bem, a gente vê que obviamente dá, né? Porque é uma força para a esquerda e outra para a direita. Mas se eu colocar o rabinho desse aqui na cabeça do outro, ó, foi e voltou para o mesmo ponto, tá vendo? Que nem aconteceu aqui no gráfico do quadrado. Foi e voltou para o mesmo ponto. Então significa que, de fato, quando tu tem uma situação como essa, a soma dos vetores dá zero, beleza? Uhum. Então tá bom. Ó, um triângulo, por exemplo, é uma soma de vetores que dá zero, né? Se eu quiser somar esse vetor aqui, que eu posso chamar de A, com esse aqui, que eu chamo de B, com esse aqui, que eu chamo de C, A mais B mais C dá zero, Porque tá vendo? vai e volta. Isso. Vai e volta, exatamente. Uhum. Perfeito. Então, de modo geral, as figuras fechadas, né, de vetores, a soma é zero. Portanto, qual é a resposta, né? Se cada lado aqui tem módulo 1, bem, não dá para ser B nem D, porque a gente já sabe que o último vetor aqui é zero, né? Então só pode ser A, C ou E. Tá. Então a pergunta é o seguinte: quanto mede o vetor do meio? Porque eu sei que o segundo vetor mede 1, né? Esse vetor aqui, né, que foi o A mais B mais C, mede 1. Então, não pode ser também. Não pode ser o E, é verdade, não pode ser o E. Agora, né, quanto mede esse cara aqui? Bem, é um fato conhecido que dentro de um quadrado de lado 1, o diagonal mede raiz de 2, mas eu te provo. Por isso que a resposta é C, tá bom? Mas eu te provo que mede raiz de 2. Porque aqui, de acordo com o enunciado, mede 1. E aqui também mede 1, né? Uhum. Aqui, ó, sendo igual a um módulo de cada vetor. Tá. Então vai ficar, ó, teorema de Pitágoras. Vamos chamar de L esse tamanho aqui. L ao quadrado igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Então vai ficar L quadrado igual a 2. Logo, o tamanho é raiz de 2. Porque 1 mais 1, 2. Faço a raiz para encontrar o tamanho do L, raiz de 2. Beleza? Uhum. Ah, Pegou a ideia? então, sim. Então, Opa. de qualquer jeito, para eu saber ver todas, eu tenho que Pô, velho, tu vai ter que saber. tirar. Eu prefiro me escutar do que te escutar, tipo, falando com uma. Parece que tá falando com uma meia, assim, no Ah, meio do caminho. Opa, voltou. é. Não dá pra ouvir nada, cara. Parecia um telefone desregulado. Vai lá, pode fazer a pergunta que você tava falando. Não, é que quando. Então, sempre você vai ter que usar hipotenusa. Sim, sim. Toda vez que tu tiver um negócio em diagonal, tu vai ter que identificar, né? E fazer isso. Tá. Vai ter que Ah, identificar tipo vertical e horizontal, coisas assim.
Tá. E daí fazer o teorema de Pitágoras, tá bom? O teorema de Pitágoras, ele só funciona em triângulos retângulos, tá? Tipo esse aqui é um triângulo retângulo, ó. Ele não funciona num triângulo como esse aqui. Esse não é um triângulo retângulo. Porque ele não tem um ângulo reto, né? Ele não tem um ângulo de 90 graus, que nem um quadradinho aqui. Uhum. Então, sempre que tu conseguir escrever de alguma forma o teu vetor dentro de um triângulo, tu pode fazer o teorema de Pitágoras, tá? Pra achar o tamanho dele, né? Sim. Beleza, meu caro. Muito bem, muito bem. Bem, eu vou te pedir para fazer uma conta, tá? Tá. Eu vou te pedir para tu fazer o seguinte: a soma desse vetor aqui, ó. Vamos lá, soma desse vetor. Mas eu quero que, além que tu faça a conta, tu faça também o desenho e me mande uma foto, tá? Tá. Tá bom? Então acho que isso aqui vai ser um bom treino. Faz a soma do vetor A com o vetor B. Lembre de juntar rabinho de um com a cabeça do outro. Tu vai ter que fazer o triangulinho aí do teorema de Pitágoras. Tá bom. Então vai ficar o vetor A, né? Vamos fazer o seguinte: tenta fazer sozinho primeiro, e daí tu me vem com alguma resposta. Beleza? Sem tirar dúvidas, para tu criar autoconfiança para a prova de amanhã. Tá bom. Mesmo que tiver errado, eu não ligo. O importante é tu me mostrar alguma coisa que tu tentou sozinho. Vamos fazer isso até às 6h30, por aí. Aí tu me manda uma foto do que tu fez, beleza? Tá bom. Depois eu te corrijo se for preciso, tá bom? Tá. Tá bom. Uma pergunta. Qual qual o Ah, valor, verdade. o valor Eu do não falei módulo? o tamanho deles, né? É. Claro, claro, claro. Desculpa, meu caro, te assustei aqui. Tá, aqui vai ser 9 e aqui vai ser 12, tá bom? Tá bom. Agora sim. Eu acho que eu achei. Aqui eu fiz direto. Ah, já? E o desenho fez? Fiz. Tá bom, manda uma foto, hein? Tá. Só que eu não sei se tá certo. Só antes, é 15? Se a resposta é 15, sim, a resposta é 15. É? É. Aí. Aí, tá monstrão na matéria, isso aí. É porque eu lembrei que é 15 porque você falou que, vamos supor, se é 6 e 8 vai ser 10. Daí eu lembrei que 9 e 12 seria 15, o próximo. É vero. Cabeça de um no rabinho do outro. Tá, mas eu não gostei muito de dar indicação do teu vetor, né? Qual que é a resposta aqui? Tipo, eu não sei qual é o vetor resposta. Para Ah, indicar para o teu professor, tu pode fazer com uma cor específica, né? A resposta aqui seria esse vetor aqui, ó. tá. Tá, então Porque a coloca. cabeça é rabinho do primeiro com a cabeça no último, sacou? Aham. Isso. Mas beleza, velho. Fez aí uma questão que eu pedi, muito bem. Pode ser que caia uma parecida com essa amanhã, né? É. Você sempre pode fazer o teorema de Pitágoras também, não se fia nesse aí. Só se tu reparar
a multiplicidade, né? Se é múltiplo de 3 e de 4. Daí Sim. a hipotenusa vai ser múltiplo de 5, né? Beleza? Aham. Show, show do milhão. Vamos ver aqui a próxima. Tem outra de vetores aqui, vamos ver. 8. Observando os vetores indicados no esquema, pode-se concluir que, nossa, não consigo ver muitas coisas, mas beleza. Ele quer que tu mostre o x como a soma de alguns vetores. Pô, mas essa aí ele pegou pesado, hein? Essa aí ele pegou meio pesadão. Como que a gente prova isso, né? Bem, a gente tem que obter o x da seguinte forma: a cabeça de um no rabinho do outro, né? E daí é a ligação deles. Por exemplo, né? Esse é o x. Ah, Opa, deixa eu desenhar aqui. Isso tem que vir como a soma de algum dos nossos queridos vetores aqui. Eu não consigo ver o A fazendo esse vetor aqui como soma, né? Porque se eu pegar e colocar ele aqui, ó. vai Tá, esse é o A. faltar. Será que tem algum que dá? O B, O B, talvez, ó, eu né? acho. Olha só que legal. Ó. É. Até que pegou bem, né? Então x é igual a mais b. Porra, de primeira já saiu. Ah, então você só tem que ir tentando, é isso? Tu vai pegar uma régua, né? E vai Sim. tentar reparar, né? Nisso. Aham. Eu que tô usando aqui o Paint fica fácil, né? Mas na prova tu vai ter que se fiar numa régua, né? Aham. É, daí Ou ir com teria o que. dedo assim, né? Não sei. É. Beleza? Aham. É isso aí. Então, ah, vamos continuar, né? Vamos para a próxima. 9. E aí, ó. É uma questão que pode ser que caia na sua prova. Tá. Quer que eu mande outra foto? Essa daí tá boa. Não, tá boa. Porque eu Tá. quero que tu tente começar essa. Daí tu me diz o que falta para você conseguir resolvê-la. Tá. Vai lá, tenta começar, né? Se eu fizer tudo aqui pra ti, não vai dar certo amanhã. Amanhã tu vai ficar com pouca confiança. Pera, isso aqui é vetor também, né? Sim, sim, sim. Tá. Mas é bom que tu faça um desenho para reparar, tá? Tá, tá, tá. Vai ser vetor velocidade, mas é vetor. É um vetor que mede 7, outro vetor que mede 4 numa determinada direção, né? Ah, então. Para resolver problemas como esse, né, que tem toda uma historinha, é sempre bom abstrair com desenhos. Se você conseguir desenhar, você tá com meio caminho andado para acertar a questão. É, então, isso que eu fiz. Ah, que bom. Muito bem. Vamos ver se tu consegue terminar sozinho esse problema. Eu vou ficar bem feliz se tu conseguir. Tem alguma fórmula que pode usar, tipo. Provavelmente vai ser o teorema de Pitágoras apenas.
Ah, tá. Ah, tá, 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 tá. Tá. Agora eu tenho que... Tá. Ah, nossa. Ah, nossa. Mas a hipotenusa? É, a soma dos vetores vai ser hipotenusa. Nossa, nossa, eu não sei. Não sabe fazer? Eu sei. Então, meu velho, é igual às outras. Identicamente igual. Saiba Ó, que. barco tem água parada, desenvolve uma velocidade de 7 metros por segundo. Ah, O barco vai cruzar o rio cuja correnteza tem velocidade 4. Então, tá aqui o rio, correnteza, né? A água vai assim, né? Vai para frente aqui, né? aham, A água vai da esquerda para a direita. Então, a água tem essa velocidade para cá, aham, 4 metros por segundo. É um vetor que mede 4. O barco é um vetor para cima, porque o barquinho quer ir para cima, não quer? aham. Ele quer ir de uma margem aqui para outra margem, para essa margem. É um vetorzinho que aponta para cima, só que ele mede 7. Ah, daí o outro vai fechar o ah, Exato. Nós vamos nossa, ter um foi muito bom. vetor solução que, bem, na verdade, né? O vetor é esse aqui, porque o barco vai andar nessa direção, tá bom? Aham, Esse é o vetor soma, mas se tu juntasse os vetores, tu veria isso, né? aham, Tipo, pega esse. É que eu fiz o desenho desse jeito para pensar no barco sofrendo essa coisa, mas na verdade o certo é eu ter feito o vetor do barco aqui, ó. Besteira até. É mais fácil de tu entender que o vetor é aqui, ó. Esse é o barco, que mede 7, velocidade 7 do barco aqui. E a correnteza, velocidade 4. A correnteza da água joga o barco para a direita. O motor do barco aponta para cima, porque a gente quer ir para cima, né? A gente quer ir para a correnteza. Beleza? aham, Quem que vai ser a solução aqui? Rabinho do primeiro com a cabeça do último. Esse vai ser o vetor velocidade do barco. Vai ser uma coisa na diagonal, né? Na prática, como a correnteza está puxando ele para a direita, o barco vai acabar indo na diagonal, não é mesmo? uhum. Pronto. Então é isso. Olha só como um desenho deixa tudo mais claro, né? Nossa, nossa, eu tinha pensado totalmente diferente. Pois é, mas ó, problema de barquinho, cara, que mais cai. Mais cai. Tá, Então, vai se preparando aí que vai cair, tenho certeza. Então, tu já sabe como é a situação, cara. Meu, lê isso aí 1000 vezes antes da prova, porque vai cair, tá? tá, Agora resolve aí pra mim por teorema de Pitágoras, tá? tá bom. Mas o, o que aponta é a hipotenusa é a maior ali, né? Isso. O que aponta. A hipotenusa. A hipotenusa é sempre maior, e o maior é sempre o cara que está contrário ao ângulo de 90 graus. Tá, 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 beleza. Fazer de novo.
Esse vai fazer x ao quadrado igual a 7 ao quadrado mais 4 ao quadrado, certo? Isso. Daí 7 ao quadrado vai ficar 49? 7 ao quadrado é 49, já dizia a tabuada do 7. É, vocês são ruins de bota. Vai dar 65. Isso? Não. Não? Bem, a soma vai dar, só que tu tem que fazer a raiz quadrada ainda, né? Ah, é. A raiz quadrada de 65, né? Ih, né? Mas vai dar 8, eu acho. Perto de 8, isso mesmo. É porque não tem exato. Não tem exata, mas tem bem perto, né? Já É, que a raiz quadrada de 64 é 8, a de sim, 65 eu vai ser fui bem perto de nessa. 8. Eu fui bem nessa, porque é mais próximo de 64. Show, show de bola. Agora, bora pra próxima, então. Uhum. Que é a 10, né? Tá. Vamos ver. Opa, deixa eu salvar aqui. Tá tudo bem por enquanto, mano? Tá, tá. Eu achei que estaria bem mais difícil, tá? Tem que bem Pois é, fácil. não, mas você é um cara esperto e eu explico bem, então tamo junto, aí vai dar É, tudo certo amanhã. E aí, dá uma boa lida e me diz se tu consegue fazer. tá bom. Um barco atravessa um rio. A merda. Então ele quer. Mesmo esquema, né? Só que o que que Ele, acontece agora? Tu ele vai ter que quer. buscar informações utilizando tamanhos também, né? Então, bem, velocidade, né? Tem que lembrar que velocidade, além de ser um vetor, também é dado como deslocamento por tempo, né? Lembra disso? Cara, repete. Velocidade média, né? Deslocamento por tempo. Ah, sim. Pode crer. Cara, preciso ir no banheiro rapidinho, tá? Tá. Tenta começar, faz desenhos pra ver se tu consegue sozinho, beleza? Uhum.
E aí, carinha, conseguiu alguma coisa? Oi. Então, eu descobri que a, a margem para atravessar uma para outra é 15 minutos, né? Bom, muito bom. Eu fiz uma setinha mostrando, tipo, atravessando assim. Show. Tu já tem o tempo, né? Então tu já tem metade do que tu precisa para velocidade. Agora tu só precisa saber a distância. É. Então, daí, daí saber que a largura do rio é 20 quilômetros. Tá, a largura do rio é 20 quilômetros, né? A largura do rio é 2 quilômetros. É, 2 quilômetros, nossa, vi errado. Ó, tu não vai conseguir nada se tu não desenhar, tá bom? O que eu tô desenhando aqui? Ah, que bom. Então faz todas essas anotações no desenho, né? Tá aí o nosso belo rio, tá aí o fato dele ter como largura os 2 quilômetros, né? E daí. ah, Daí agora tem a correnteza é 60 quilômetros. E a correnteza é pra direita, A, certo? a velocidade da correnteza, né? É, Isso, 6 quilômetros, tá ruim de vista, hein? nossa. Não, Mas nossa. ó, velocidade é quilômetro por hora, hein? É, Cuidado. tá, então. Pera, vou fazer outro exemplo. Ficou muito. É, e tu lembra que o barco, né? O Pera barco aí. tá. Qual a Tá. velocidade do barco, né? Isso, o barco ele sempre aponta para cima, né? Isso. Então eu vou fazer a A margem gente do quer essa rio. velocidade aqui, tá bom? É esse cara que a gente quer. Sim, tá. Eu acho. Quem tá falando em relação à água. Ah, eu sempre fico pensando o que que eles querem dizer com relação à água. Que eu não sei. Eu acho que é essa. Né? Isso é complicado. Tem que perguntar, tem que deixar a falar porque o professor deixa claro isso na prova, tá? Se quando Tá. ele perde em relação à água, ele quer esse ou que ele quer esse. Tem que saber qual é que ele quer, né? Tá, então eu vou fazer a mesma coisa que você fez no 9, certo? Aham. Só que a diferença é que. Não, não tem muita diferença. A diferença é que a correnteza tá. É 6 quilômetros, eu fiz uma seta. 6 quilômetros por hora. 6 quilômetros por hora. E daí uma seta pra cima só com V. E daí eu coloquei um igual e daí um ponto de interrogação. Claro, claro, vai lá. Daí agora Agora você faz aqui. pode fazer a conta, né? Isso, que vai ser basicamente utilizar o que tá aqui. Cara, desculpa mesmo, é que eu tô passando muito mal hoje. Eu vou ter que ficar Tá, mais uns 3 minutinhos off, tá? tá bom. Desculpa mesmo, mas daí tu me Não, manda tudo uma bem. foto quando tu terminar, tá bom? Tá. Já volto. Vou tentar já voltar. Meu, tá Uhum. complicado hoje.
Então, meu caro, conseguiu terminar a continha? Oi, eu consegui. Oh, que massa! E aí? Então, eu também em dúvida só em uma coisa. É porque o VR, eu acho que é 8 quilômetros por hora. Por quê? Porque eu tô contando com a correnteza, que é 6 km por hora, mais a margem, que é 2 km. Não, errou. Não? Não, porque olha só, tu tá confundindo as coisas. O 2 aqui é o tamanho da margem, enquanto veja, 2 quilômetros, Sim. enquanto o 6 quilômetros por hora é a velocidade da correnteza. São coisas diferentes. Uma é velocidade e outra é distância, entendeu? Tá. Então, não, então tá errado. Então, deixa que eu tento aqui entender, porque esse enunciado tá meio cocô também. Vamos lá. Um barco atravessa um rio seguindo a menor distância entre as margens, que são paralelas. A menor distância entre as margens que são paralelas. Tá. A menor distância seria uma reta de uma margem para outra, tipo essa reta laranja, né? Uhum. Mas como existe uma velocidade em diagonal, né? Quer dizer, desculpa, uma velocidade aqui na horizontal, essa velocidade verde, Uhum. empurra o barco, né? Empurra o barco nesse movimento aqui azul, não é mesmo? Numa velocidade diagonal, como a gente estava conversando no outro problema, né? Uhum. Sabendo que a largura do rio é de 2 quilômetros, a travessia é feita em 15 minutos e a velocidade da correnteza é 6, então a gente já sabe que a travessia ela foi feita em 15 minutos. Beleza, a travessia real aqui, né? Os caras, na realidade, se movendo na diagonal, né? Foi feita em 15 minutos, beleza? Uhum. Podemos afirmar que o módulo da velocidade do barco em relação à água. Muito bem. O que eu acho aqui, meu caro, é que a gente sim. Bem, na real, né? Ainda fica meio estranho. Eu não sei se a gente quer o roxo ou quer o azul. Não dá para entender pelo enunciado. Eu não sei o que ele quer dizer com velocidade do barco em relação à água. Mas eu acho que é o roxo. Tá bom? Eu Tá. acho. Se fosse para chutar, eu diria que é o roxo. A gente quer essa velocidade do barco só. Sacou? Tipo, a velocidade que o barco vai para frente. Tá. O barco vai para frente, mas a correnteza joga ele na horizontal, né? E daí tu acaba tendo essa velocidade diagonal, tá bom? A ideia é essa. Agora, a questão é o seguinte. Veja, ele fez esse deslocamento aqui de 2 quilômetros na vertical em 15 minutos, né? Beleza? Uhum. Certo. Bem, existe um negócio chamado princípio de Galileu. Provavelmente o professor não chamou por esse nome, mas ele significa basicamente que o movimento num determinado eixo, ou seja, na vertical aqui, por exemplo, não se relaciona com o movimento na horizontal. Você pode dizer então o seguinte, que ele demorou 15 minutos para se mover 2 quilômetros. Daí você pode pensar o seguinte, professor, claro que não, né, professor? Ele não fez um negócio em linha reta, certo? Uhum. Eu devo concordar contigo. Se a gente fosse pensar no movimento do barco, ele se moveria na diagonal, é claro. Tá. Mas, meu caro, o princípio de Galileu diz que isso não importa, caso você queira encontrar a velocidade em y. Porque o fato de tu estar se movendo em x não muda o teu movimento em y. O fato de tu estar se movendo no horizontal não altera em nada o teu movimento vertical. Quer que eu te dê uma prova disso? Se tu pegar teu celular agora e jogar para cima, tu sabe que ele vai voltar na tua mão, né? Sim. Se tu estiver andando e jogar o teu celular para cima e continuar andando na mesma velocidade que você estava quando você jogou, o celular também volta na tua mão. Justamente por causa do princípio de Galileu. O fato de tu estar andando não modifica nada, contanto que essas velocidades sejam constantes a princípio. Que é o caso aqui, tá bom? Uhum. Resumindo tudo que eu quero dizer, se tu tá interessado em encontrar a velocidade roxa, que é o que eu acho que o problema está pedindo,
tá? É o que eu acho, o problema tá pedindo. Pode não ser, vamos fazer a conta e descobrir, já que me parece que a resposta é 10, ou isso aqui foi um chute? Não, eu acho que é 10, porque o professor controla a 10. Ah, perfeito, perfeito. A questão é o seguinte, para encontrar então essa velocidade roxa, a gente pode usar o fato de que, sendo velocidade deslocamento por tempo, né? Certo? Aham. O deslocamento em Y foi 2 quilômetros. Tá. E o tempo, ele demorou quantos minutos para fazer isso? 15. 15 minutos. Tu sabe quantas horas são 15 minutos? São um quarto de hora. Perfeito. Esse cara é monstro. Um quarto de hora é 1 Ah, sobre já 4. sei. Ou 0,25, né? Mas um quarto é mais legal. É, Aí a acho, gente acha que a velocidade é 8. 8 eu acho quilômetros que eu por já hora. sei como é que vai ficar. Ah, você já sabe, né? 8. Quem é esse cara roxo, então? Então aí 6, é 8, 10. 10. Monstro! É isso aí. Boa, cara. Ó, pegou o jeito. Pegou o Aí. jeito. Legal, né? Aham. Então, o que que a gente teve que saber daqui? Princípio de Galileu. Tá. O fato dele se mover na horizontal não muda nada o seu movimento vertical. Se ele falou que você precisou de 15 minutos para chegar até o outro lado, significa que você precisou de 15 minutos para se mover 2 quilômetros na vertical. E a velocidade roxa é a velocidade vertical. Então a gente encontrou a velocidade vertical fazendo essa conta. 2 Mas quilômetros, que foi o deslocamento pelo tempo, 15 minutos. daí depois desse 2 sobre Um quarto, né? O um 4 vai para cima quarto. multiplicando, né? Só que daí você vai tirar o 2, daí você vai deixar um quarto vezes 2, certo? Isso. Aí vai ficar 2. É, tá. 2 vezes 4, 8, exatamente. É. Beleza? E daí por teorema de Pitágoras ou pelo triângulo pitagórico. Viu como isso aparece direto, cara? Aham. Por isso que é a dica do monstro amanhã, hein? Isso aí vai dar muito boa. Beleza? Beleza. Show de bola, meu cara. Tenho certeza que você vai muito bem amanhã, confiança. Começa pelas mais fáceis. Perde uns 5 minutinhos da prova lendo tudo com atenção, beleza? Tá bom. Concentração. Falou, meu velho. Boa noite aí. Tudo de bom. Obrigado, viu? Boa noite. Abraço.